Bom dia, boa tarde. Tudo bem com vocês, nono ano? Então, hoje nós estaremos dando seguimento ao concurso literário na nossa aula de literatura, cujo gênero é sobre a crônica policial. E o tema abordado do concurso é sobre as vozes da literatura negra brasileira. Então, o objetivo da aula de hoje é que vocês leiam o gênero textual, crônica, e entendam a estrutura textual, beleza? Então, vamos lá. Relembrando, porque esse gênero já foi estudado por nós, também pela professora Freud, pela professora Isabel. A crônica, pessoal, é um texto narrativo curto, tá? Geralmente é produzido para meios de comunicação, então nós encontramos facilmente esse gênero crônica produzido através de jornais, de revistas, até mesmo das redes sociais, né? E além de ser um texto curto, ele possui também uma vida curta, ou seja, as crônicas, elas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Então, falou sobre crônica, o que você precisa saber, que é um texto narrativo curto, é produzido por vários meios de comunicação, principalmente revistas e jornais, e trata-se de uma vida curta, coisas que acontecem no cotidiano. E agora, na aula de hoje, nós vamos aprofundar um pouquinho na crônica policial. A crônica policial, por meio da imprensa, do rádio e da televisão, ela tem base jurídica no direito geral à informação e se consigna com caráter publicista dos processos criminais. Ou seja, a crônica policial ela vai estar sendo retratada através de o assunto é sobre processos criminais. E entre as principais características da crônica, é possível destacar uma linguagem bem simples, objetiva, e lembrando sempre que esse texto é curto. Além de se tratar de uma abordagem que geralmente retrata temas contemporâneos, coisas do nosso dia a dia, alguma coisa mais atual, dentro da nossa realidade. É um gênero textual que passeia entre o jornalístico e o literário, trazendo temas reais, trabalhados de forma mais subjetiva. Então, como produzir uma crônica? Lembrando que vai ter essa junção, né, entre os textos narrativos e o argumentativo. Para iniciarmos, galerinha, para que vocês produzam aí uma boa crônica, é necessário, antes de mais nada, ser um bom observador da vida cotidiana das cidades. É pela observação da realidade, por uma perspectiva inusitada, que o cronista encontra o tema de seus textos. Para além disso, um texto de qualidade deve ser projetado, rascunhado e revisado sempre que possível. No caso das crônicas narrativas, vale a pena planejar bem quais serão os personagens, o cenário, o tempo, o enredo que serão redigidos. Caso seja para escrever uma crônica jornalística, vale a pena pesquisar bem os pontos de vista que serão apresentados e fundamentar bem o que será defendido no texto. Eu trouxe aqui para
vocês observarem algumas características de uma crônica do Carlos Drummond de Andrade, que diz o seguinte: Morte do leiteiro. Prestem bastante atenção aí no enredo, os personagens, na linguagem, ok? Há pouco leite no país, é preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país, é preciso entregá-lo cedo. Há no país uma legenda que ladrão se mata com tiro. Então o moço que é leiteiro, de madrugada com sua lata, sai correndo e distribuindo leite bom para gente ruim. Sua lata, suas garrafas e seus sapatos de borracha vão dizendo aos homens no sono que alguém acordou cedinho e veio do último subúrbio trazer o leite mais frio e mais alvo da melhor vaca, para todos criarem força na luta brava da cidade. Na mão, a garrafa branca não tem tempo de dizer as coisas que lhe atribuo, nem o moço leiteiro, Ignaro, morador na rua Namur. Empregado no entreposto, com 21 anos de idade, sabe lá o que seja impulso de humana compreensão. E já que tem pressa, o corpo vai deixando à beira das casas apenas mercadoria. E como a porta dos fundos também escondesse gente que aspira ao pouco de leite disponível em nosso tempo, avancemos por esse beco, peguemos o corredor, depositemos o litro, sem fazer barulho, é claro, que barulho nada resolve. Meu leiteiro tão sutil, de passo maneiro e leve, antes desliza que marcha. É certo que algum rumor sempre se faz, passo errado. Vaso de flor no caminho, cão latindo por princípio, ou um gato quisilento. E há sempre um senhor que acorda, resmunga e torna a dormir. Mas este acordou em pânico. Ladrões infestam o bairro. Não quis saber de mais nada. O revólver da gaveta saltou para sua mão. Ladrão! Se pega com tiro. Os tiros na madrugada liquidaram meu leiteiro. Se era noivo, se era virgem, se era alegre, se era bom. Não sei. É tarde para saber. Mas o homem perdeu o sono de todo e foge para a rua. Meu Deus, matei um inocente. Bala que mata gatuno também serve para furtar. A vida de nosso irmão, quem quiser que chame médico. Polícia não bota a mão neste filho de meu pai. Está salva a propriedade. A noite geral prossegue. Amanhã custa a chegar, mas o leiteiro, estatelado ao relento, perdeu a pressa que tinha. Da garrafa estilhaçada, no ladrilho já sereno, escorre uma coisa espessa que é leite. Sangue, não sei. Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom a que chamamos aurora. Carlos Drummond de Andrade. Nesse contexto que nós estudaremos, pessoal, aqui dentro do concurso literário, nós tivemos várias pessoas
que se destacaram vários negros grandes escritores, como Lima Barreto, Machado de Assis, Cruz de Souza, dentre outros, são muitos mesmo. Mas aqui no concurso literário, o foco está na crônica policial do Lima Barreto, Vida Noturna. Vamos relembrar um pouquinho sobre Lima Barreto, quem foi, né, a sua importância deixada aqui no Brasil. O nome dele completo é Afonso Henriques de Lima Barreto. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 13 de maio de 1881. Foi numa sexta-feira 13. Foi filho de tipógrafo, né, do João Henriques e da professora Amália Augusta. Seus pais eram mulatos. E seu padrinho era o Visconde de Ouro Preto, que foi o senador do Império. A mãe, escrava liberta, morreu precocemente, quando o filho tinha apenas 6 anos de idade. A abolição da escravatura ocorreu pertinho, olha só, depois de 7 anos, né? A abolição aconteceu em 1888, no dia de seu aniversário de 7 anos. Mas as marcas desse período, o preconceito racial e a difícil inserção de negros e mulatos na sociedade brasileira nunca deixaram de ocupar o centro de sua obra literária. Então ele escrevia de acordo com o que ele vivenciava. Ele foi romancista, contista. Lima Barreto foi também um excelente cronista, que registrou com impressionante riqueza de detalhes a vida de sua cidade, São Sebastião do Rio de Janeiro, no começo do século passado. Quem já leu textos jornalísticos de Afonso Henriques de Lima Barreto, que viveu de 1888 a 1922, ele viveu num período assim bem turbulento, né, galerinha? Questão da escravidão, questão no ano da sua morte aconteceu a Semana de Arte Moderna, que foi algo bem relevante aí na literatura, mas ele viveu aí no período do realismo e do parnasianismo. Então, assim, no realismo vai destacar muito o Machado de Assis. Nós teremos também a presença aí nesse período do Cruz de Souza. Ele viveu apenas 41 anos. E sabe que ele não gostava de futebol. Ele odiava o carnaval e não tinha muita consideração pela inteligência feminina. Então a gente percebe que, olha só, quando falando em Brasil, Rio de Janeiro, você já pensa que é o país do futebol, o país do carnaval, o país da mulher bonita, né? E aí, assim, ele escrevia muito a respeito disso, né? Com seus pontos de vista. E quem ler agora a belíssima edição de Lima Barreto, Cronista do Rio, da editora Autêntica, que se encontra lá na Biblioteca Nacional, vai encontrar tudo isso. Mas também muitos artigos excepcionais sobre aspectos que não foram registrados por outros escritores que viveram naquela cidade e naquele tempo. Gente, ele foi negro, alcoólatra, funcionário público que ocupava um cargo irrelevante, morador do subúrbio e caminhante compulsivo. Lima Barreto registrou com agudeza e cumplicidade o cotidiano das pessoas desimportantes que moravam nos bairros periféricos. Descreveu suas festas e seus bailes,
suas feiras e mafuás, seus enterros, e mostrou a movimentação dessa gente na segunda classe de trens apinhados. Em suma, descreveu a batalha diária dos pobres pelo pão. Galerinha, isso aqui é sobre visualizem bem, por gentileza, a estrutura da crônica. O que é preciso conter numa crônica? Iniciamos aí com o título, logo vem a introdução. Na introdução, você vai ambientar a história, ou seja, na introdução nós podemos encontrar o tempo, onde que aconteceu, tá? O período, o espaço, os personagens e o início de uma ação. Depois nós temos aí o desenvolvimento. 2 parágrafos aí de desenvolvimento, no mínimo. No primeiro desenvolvimento, você vai acontecer o quê? O complicador, ou seja, o detonador, o conflito, o obstáculo que deve ser superado. Já prosseguindo aí, ainda no desenvolvimento, nós teremos o clímax, né, que também vai ser um detonador, que vai ser o ponto de tensão do conflito. E, por fim, a conclusão, é onde acontecerá o desfecho, o desenlace, a solução do conflito ou o repouso da ação. Nós podemos ter o narrador onisciente, que é aquele observador distanciado, ou podemos ter o narrador personagem, que é o protagonista ou testemunha aí da história. Quero que vocês observem bem esse fragmento da obra do Lima Barreto, onde diz: não as matem. Esse rapaz que, em Deodoro, quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida, é um sintoma de revivência de um sentimento que parecia ter morrido no coração dos homens: o domínio, quandimeme, sobre a mulher. O caso não é único. Não há muito tempo, em dias de carnaval, um rapaz atirou sobre a ex-noiva, lá pelas bandas do Estácio, matando-se em seguida. A moça, com a bala na espinha, veio a morrer, dias após, entre sofrimentos atrozes. Um outro também, pelo carnaval, ali pelas bandas do ex-futuro Hotel Monumental, que substituiu com montões de pedras o vetusto convento da Ajuda, alvejou a sua ex-noiva e matou-a. Todos esses senhores parece que não sabem o que é a vontade dos outros. Eles se julgam com o direito de impor o seu amor ou o seu desejo a quem não os quer. Não sei se julgam muito diferentes dos ladrões à mão armada, mas o certo é que estes não nos arrebatam senão o dinheiro, enquanto esses tais noivos assassinos querem tudo o que é de mais sagrado em outro ente, de pistola na mão. O ladrão ainda nos deixa com vida, se lhe passamos o dinheiro. Os tais passionais, porém, nem estabelecem a alternativa, a bolsa ou a vida. Eles não matam logo. Nós já tínhamos os maridos que matavam as esposas adúlteras. Agora temos os noivos que matam as ex-noivas. Do resto, semelhantes cidadãos são idiotas. É de supor que quem quer casar deseje que sua futura mulher venha para o tálamo conjugal com a máxima liberdade, com a melhor boa vontade, sem coação de espécie alguma, com ardor até, com ânsia e grandes desejos,
como e então que se castigam e confessam não sentir mais medo, mais pelos namorados, amor ou coisa equivalente. Todas as considerações que se possam fazer, tendentes a convencer os homens de que eles não têm sobre as mulheres domínio ou outro que não aquele que venha da afeição, não devem ser desprezadas. Esse obsoleto domínio avalentona do homem sobre a mulher é coisa tão horrorosa que enche de indignação o esquecimento de que elas são, como todos nós, sujeitas a influências várias que fazem flutuar as suas inclinações, as suas amizades, os seus gostos, os seus amores. É coisa tão estúpida que só entre selvagens devem ter existido. Todos os experimentadores e observadores do fato morais têm mostrado a inanidade de generalizar a eternidade do amor. Pode existir, existe, mas excepcionalmente exigi-la nas leis ou a cano de revólver. É um absurdo tão grande como querer impedir que o sol varie a hora do seu nascimento. Deixem as mulheres amar à vontade, não as matem, pelo amor de Deus. Rita Urbana de Lima Barreto. Então, algumas questões aqui para que vocês analisem, tá? Número 1, qual o assunto da crônica lida e o que faz o assunto ser atual? Vocês sabem que ele faleceu em 1922, mas esse assunto continua sendo atual. E qual é esse assunto? Segunda questão, quem fala ao leitor? Qual o tipo de narrador do texto? É um narrador personagem ou um narrador observador? E a terceira questão, quais são os personagens da história? E para terminar, a questão de número 4 é que vocês releiam a crônica e escolham os momentos do texto na ordem em que eles aparecem, preenchendo o quadro, isto é, façam um resumo sobre o que é apresentado na introdução, desenvolvimento e a conclusão da crônica. Pessoal, até a próxima aula.